Boa noite, companheiros. Vamos dar início, então, ao nosso Fórum Interclubes, nesta noite fria de Bagé. Eu quero agradecer a presença de todos, né? E vamos dar início. Peço que todos, então, virtualmente saudem o pavilhão nacional. Passo a palavra, então, ao nosso protocolo ad hoc para esta reunião, presidente do Rotary Clube Bagé, André Cunha. Boa noite, companheiros. Gostaria de fazer a saudação especial, além de todos os companheiros e ao palestrante, aos clubes anfitriões e respectivos presidentes. Rotary Clube Bagé Charrua, Laura Goulart, Rotary Clube de Bagé, representado pelo seu presidente eleito, Nelson Cabreira, Rotary Clube de Bagé Campanha, o presidente Átila Vinhas, Rotary Clube de São Paulo Aclimação, Tânia Sobral Benegas, Distrito 4.563, Interact Clube de Bagé, com a presidente Nicole Monteiro, o Interact Bagé Rainha da Fronteira, pelo presidente Alex Grave, Interact Clube Bagé Integração, pela presidente Ana Luísa Campos, a presença da Diva Fonseca, governadora 2526 do Distrito 4.563, do Rotary Clube de São Paulo Aclimação, e a presença também do Rotary Clube Alegrete e Rotary Clube Manuel Viana. Se algum não foi mencionado, peço desculpas, coloque no chat que a gente mais adiante coloca também. Obrigado, devolvo a palavra. Obrigada. Dando continuidade, então, vou passar a palavra à nossa ex-presidente, ex-presidente do Rotary Clube Charrua, Fabiana, para que faça a apresentação do currículo do nosso palestrante. E já quero de antemão avisar que eventuais perguntas assim serão feitas através de chat ou então pela mãozinha ali do Zoom, para que possamos fazer pós-palestra. Fabi? Fabi, teu microfone está desligado. Obrigada, agora eu vi. Não te Obrigada, ouvimos. Laura, obrigada, Andréia. Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, que seja bem proveitosa a nossa palestra, o nosso encontro de hoje. Começando a apresentar o nosso palestrante, que é o médico psiquiatra, Dr. Paulo Henrique Gabiati Donadel. Ele é médico pela Universidade Federal de Pelotas, desde 2013, psiquiatra pela Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul, mais Secretaria Municipal de Saúde de Alegrete. Membro associado efetivo da Associação Brasileira de Psiquiatria. Membro da Associação Europeia de Psiquiatria e pós-graduado em Sexologia Clínica pelo Instituto Brasileiro de Ciências Médicas. E também pós-graduado em Filosofia e Autoconhecimento pela PUC, Rio Grande do Sul. Hoje ele atende em seu consultório também ali na Tupi Silveira, consultório na Clinipampa, tá? Onde encontra-se, a Clinipampa tem o telefone 5332416966. Tá bem, pessoal? Essa é a apresentação do nosso palestrante de hoje. Seja bem-vindo, Dr. Paulo. Ele passa a palavra. Obrigado, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Todo mundo me ouvindo bem aqui? Estão conseguindo me ver bem? Sim. Para nós, tudo ótimo. Tá, perfeito. Eu estou com duas telas aqui, porque às vezes quando boto apresentação numa, eu perco a visão de vocês, né? Então eu abri o celular do lado, então se eu acabar olhando para um lado para o outro, por causa disso, tá? Mas é um grande prazer estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a saúde mental no pós-pandemia, né? Essa apresentação que eu preparei para vocês, então. Deixa eu ver aqui, vou compartilhar minha tela com vocês aqui, tá? Aqui. Acho que não vai problemar ninguém, não. Muito bem. Bom, então, a Fábio já me apresentou aí, né? Eu sou médico, sou psiquiatra,
atendo aqui em Bagé, sou de Santa Catarina, parei em Bagé por acaso, atrás da minha esposa, e aqui me aclimatei e aqui vou ficar, né? Então, o nosso plano de apresentação, eu estou vendo... Vocês estão vendo que tela? Uma de plano de apresentação ou uma saúde mental pós-pandemia? Saúde Saúde mental mental pós-pandemia. pós-pandemia. Esquisito. Espera aí. O que aconteceu aqui? Vamos ver. Tá. Agora sim, né? Tá. Então, o nosso plano de apresentação aí é entender um pouquinho do que foi a pandemia, né, do Covid-19, as estatísticas dessa pandemia, entender um pouquinho das ondas que vieram em decorrência dessa pandemia, a epidemiologia do adoecimento mental, o porquê desse adoecimento mental, né, a etiologia do adoecimento mental e, por fim, talvez a parte mais importante aí, o como se proteger, né? Ao longo da história, a gente já teve muitas pandemias no mundo, tá? Desde a peste negra, a varíola, a gripe espanhola, HIV, todas elas foram muito problemáticas, né? E mataram muitas pessoas. A peste negra, a gente imagina que possa ter matado mais ou menos 200 milhões de pessoas, talvez 1/3 de toda a população da Europa, né? Mas eram outros tempos, né? Eram momentos onde as pessoas tinham mais dificuldade de entender o que estava acontecendo, então é difícil para a gente imaginar como foi o sofrimento deles naquele momento, né? A gente hoje tem um entendimento diferente da microbiologia, das doenças, de como se proteger. Isso causa um entendimento diferente das doenças e das pandemias. Em março desse ano, desculpa, de 2020, a OMS declarou efetivamente uma pandemia, né, de coronavírus. É a 6ª vez que a OMS declara uma emergência de saúde pública, né? As outras foram essas aí que estão aí: H1N1, poliovírus, ebola, zika, ebola de novo e, por fim, o Covid. Não que aquelas anteriores não tivessem status de emergência em saúde pública, mas não tinha sido declarado até então, era um outro momento, né? A OMS não é tão antiga assim, né? Para a gente entender, só para a gente ter uma noção, quando teve lá a síndrome respiratória em 2003, um estudo mostrou que as pessoas consultaram depois da doença 3 vezes mais com psiquiatras do que com infectologistas e 2 vezes mais do que com os próprios médicos de família depois da infecção, né? 1 ano depois. Então, desde aquela época, a gente já tinha essa percepção de que a questão da saúde mental no pós-pandemia ela é muito importante, né? Quanto à pandemia, especificamente do Covid no Brasil, a gente teve aí em torno de 38 milhões de casos com 700 mil mortes, né? A nível de mundo, talvez entre 15 e 20 milhões de óbitos, tá? É difícil esses dados serem muito precisos, porque tem muita subnotificação, algumas causas de morte em atestado de óbito não botam um agente etiológico, e isso é complexo, mas estimado é entre 15 e 20 milhões em todo o mundo, né? No Brasil, confirmado 700 mil, talvez mais de 1 milhão. Bom, como é que são as consequências da doença, né? Quando a gente fala numa pandemia, e isso aqui, provavelmente todos que vocês que estão aqui já devem ter visto isso várias vezes na televisão, né? Essa pandemia foi absolutamente notificada, os meios de comunicação televisionaram ela, a gente viveu uma pandemia em tempo real antes mesmo dela estar aqui, né? Então,
muito do que eu vou trazer para vocês já é de conhecimento. Mas, às vezes, a gente até esquece um pouquinho, porque parece que já passou, né? Primeira onda é a morbimortalidade imediata causada pelo Covid. Aquele indivíduo que ele contaminou, né? Ele pegou a doença e ele acabou adoecendo por esta doença e, consequentemente, ele morreu ou demandou um serviço de saúde, né? Isso, no início, fez com que a gente tivesse um boom de recurso hospitalar e humano destinado a tratamentos da pandemia, do Covid. E aí fez com que outras doenças que precisavam de atendimento acabavam tendo mais dificuldade de ter atendimento, né? Então, o pessoal estava infartando, aí não tinha leito no hospital. O cara tinha uma crise de asma, não tinha como ir para o hospital. Teve um traumatismo, não tinha leito. Isso sobrecarregou o serviço de saúde, né? Essa foi a nossa segunda onda. A terceira onda, ela veio com os indivíduos que começaram a diminuir os cuidados das condições crônicas que eles já tinham, seja em decorrência da falta de acesso ao serviço de saúde que ele pretendia, ou a outras condições que levaram ele a abortar esses cuidados. Daqui a pouco não queria sair de casa para comprar um medicamento, ou não tinha o medicamento que ele usava, ou agendou a consulta e não tinha mais consulta, e quer dizer, o indivíduo começou a negligenciar os próprios cuidados. Então, essas são a terceira onda. E a quarta onda, a gente considera que são os impactos de tudo isso na saúde mental, né? Que existe até hoje, né? Então, se essas ondas aqui, elas já estão atenuadas, esta onda aqui não está, né? Tanto não está que a gente vai continuar vendo alguns dados aqui depois, tá? Então, só para recapitular, a primeira onda, a sobrecarga imediata dos serviços de saúde, a segunda, a diminuição de recurso na área da saúde para o cuidado de outras condições que precisavam ser cuidadas e não tinha mais recurso, a terceira são as pessoas que não conseguiram manter os tratamentos das doenças crônicas, né? Pressão alta, diabetes, saúde mental também está aqui, né? E a quarta onda, um aumento de transtorno mental e do trauma psicológico provocado diretamente pela infecção ou pelos desdobramentos secundários. A gente vai entender isso assim, ó. Isso aqui são sintomas associados ao COVID, ao efeito de longo prazo do COVID, né? Então, COVID, a gente pode entender ele como uma síndrome. São diversos tipos de sintomas em diversos aparelhos diferentes do nosso corpo, né? Diversos sistemas diferentes que podem estar associados ao COVID. Então, aqui, mais comum que a gente conhece é a fadiga, tosse, náusea, a alteração de cheiro, né, do gosto, uma dor de cabeça, mas a gente vê que tem muito sintoma do COVID que está aqui também, já da própria doença, como sendo sintomas psiquiátricos. Ansiedade, 13%, depressão, 12%, transtornos do sono, né, que também são condições psiquiátricas, 8%, doenças psiquiátricas em geral, 6%. Ele não está aqui também, mas transtorno de estresse pós-traumático, mas aí não especificamente da doença. Então, assim, se a gente entender que o próprio vírus já pode aumentar condições psiquiátricas, a gente já vê que a gente já poderia ter uma pandemia de doenças psiquiátricas por causa do Covid. Mas calma que fica um pouquinho pior, tá? Além da condição do vírus, da doença COVID impactando na psiquiatria, a gente teve uma condição de distanciamento social, né? E aí, esse Covid Psique aqui é um grupo de Santa Maria, aqui perto, o pessoal que não está aqui no Rio Grande do Sul, é a cidade onde aconteceu o incêndio da Boate Kiss, né? E a Universidade Federal de lá tem um grupo de estudos de psiquiatria em transtornos transtorno de estresse pós-traumático, catástrofes. Então, eles estão pesquisando isso há muito tempo.
E aí eles organizaram durante o Covid, junto com outras universidades, a URGS, a Universidade Franciscana, acho que a Unifesp, se não me engano, teve uma de São Paulo, e fizeram um grande estudo ao longo da pandemia para ver como é que estava a saúde mental das pessoas. E durante o distanciamento social, a gente já vê que quase 60% das pessoas percebia que a saúde mental ou tinha piorado muito ou pelo menos piorado um pouco, né? Então a gente já tinha um problema durante o distanciamento social. Estratificando aí por sexo, idade e escolaridade, a gente já vê que pelo menos, então, 40% dos homens, aí 44%, achavam que durante a pandemia a saúde mental tinha piorado. Isso era uma percepção do indivíduo, tá? Não era diagnóstico, era assim, encontrou um indivíduo na rua ou fez uma ligação para ele, tua saúde mental durante a pandemia, ela melhorou, ficou igual, piorou ou não vai responder, né? Então a gente percebe que principalmente indivíduos jovens, tá? Adultos jovens, 53% tinha a percepção de que a saúde mental tinha piorado, e principalmente pessoas com escolaridade superior, tá? De nível superior, né? Mas não tem como ser jovem com escolaridade superior, tá? Mas estratificando né? Nessa forma de estratificação. Ainda daquela pesquisa lá de Santa Maria, dos gaúchos aqui que responderam ao questionário, né? Então foram 4.200 e poucos gaúchos aí que responderam a pesquisa. Um pouquinho mais de 50% achavam que a saúde mental deles estava com problemas leve, moderado, grave ou extremamente grave. Quer dizer, tinha algum problema de saúde mental durante aquela pesquisa, tá? É metade da população, né? Muita gente. E isso a gente não está falando de quem estava contaminado. São pessoas aleatórias, né? Além disso, né, em 45% dos casos, os pacientes passavam por algum tipo de estresse durante a pandemia, tá? E 26% dos voluntários que participaram do estudo tinham algum tipo de estresse pós-traumático induzido pela pandemia, né? Que tinha a ver ou com perda de emprego ou renda reduzida. Então, a pandemia foi colocando para a gente condições nas quais a gente tinha... Deixa eu ver se vai estar aqui isso. Não, ainda não. A gente tinha dificuldade de organizar a rotina, organizar incerteza quanto ao futuro, alterações de sono, alteração alimentar, alterações econômicas importantes. Então, isso tudo foi se culminando num cenário que causava estresse para as pessoas, né? Então, não bastasse um vírus que, por si só, já trazia sintomas psiquiátricos e doenças psiquiátricas, o cenário que ela moldou era de um adoecimento psiquiátrico, né? Tanto que, quando a gente perguntou aí, então, o estudo, depois que acabou a pandemia, né? O estado de saúde das pessoas em decorrência da pandemia, na questão física, a maior parte das pessoas achou que estava igual, né? Elas entraram e saíram da pandemia, 80% da população achou que estava a mesma coisa, tá? A condição física. 15% achou que tinha piorado fisicamente. E aí pode ter piorado por qualquer motivo que seja, não só pelo Covid. Aí quebrou uma perna, piorou, envelheceu, ficou com DPOC, piorou, não sei. Mas piorou 15%. E 6% achou que tinha melhorado, tá? Quando a gente passa para a saúde mental, quanto à saúde mental, depois da pandemia, 62% acha que estava igual, mas 30% achou que tinha piorado. Então, quer dizer, a percepção de piora da saúde mental, ela é o dobro do que da piora da saúde física, em quantidade de pessoas, né?
na estatística. Tanto que essa questão da saúde mental preocupou a Organização Mundial de Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde fez um resumo, né? Na verdade, eu peguei no site da Organização Pan-Americana, mas o resumo foi feito pela Organização Mundial de Saúde, um resumo científico, mostrando que, para resumir o resumo, vamos lá, eles avaliaram 577 revisões sistemáticas, tá? Então, um estudo muito grande, e mostrando que 27% de aumento em casos de depressão e 25% em casos de aumento de ansiedade, tá? São números bastante impactantes, principalmente quando a gente considera que depressão por si só já é a doença, já era, né, e continua sendo, que mais causa impacto em previdência no mundo, né? Dias de perda de trabalho, de perda de produtividade, de custo, de falta de custo social da doença. A depressão já era a doença que mais causava esse custo a nível de mundo. E agora, com o aumento de 27%, então já está lá em cima, né? E um aumento de 25% nos casos de ansiedade, né? As mulheres são mais cometidas que os homens e os jovens mais que os adultos. Isso foi amplamente notificado, né? Saiu uma imagem aí do telejornal, o pessoal falava bastante, né? Cuide da sua saúde mental, né? A percepção de que 44% das pessoas estavam com problemas psicológicos, né? Esses dados eles são muito difíceis da gente obter com algum grau de certeza ou de forma que sirva para alguma coisa para a gente, né? Porque sair perguntando para todo mundo, tu acha que está melhor, tu acha que está pior, isso dá alguma ideia, mas para saber usar esses dados, saber onde alocar recurso, como utilizar isso para alguma coisa boa, tem que ter um estudo bem delineado, bem feito. Então, com a pandemia, começou a chover estudos sobre Covid, né? Entrava, tinha mais de 1.000 estudos por dia sobre Covid. A maior parte dos estudos não eram bem feitos, eram mal delineados e acabava poluindo isso, a gente acabava não chegando a muito lugar nenhum, porque ia para um estudo, o negócio não dava certo, aí... Então, isso também foi complicado para a ciência durante a pandemia, né? Quando a gente fala assim, a gente conhece muito das doenças que a gente conhece há muito tempo, né? Doenças novas a gente não conhece muito, né? Mas então, assim, o que justifica o adoecimento mental? A gente falou bastante no adoecimento mental, né? O adoecimento mental, o adoecimento psiquiátrico, ele é uma condição biopsicossocial, tá? Então, quer dizer, a gente entende que o indivíduo, ele tem características biológicas que vem do DNA dele, os fatores genéticos, aquilo que ele né? Aquilo que ele herdou geneticamente, aquilo que ele usa de medicamento, né? E as respostas imunes e do sistema neuroquímico dele, interagindo com questões psicológicas, de onde ele veio, o que ele aprendeu na vida, como ele foi apresentado ao mundo pelos pais, como ele interpreta o mundo, quais são as percepções dele quanto às situações, como ele reage a elas, né? Interseccionando com um contexto social, onde ele expõe tudo isso. Então, esse contexto social é a questão de onde ele está inserido, a família, a relação interpessoal, pode ser a escola, a sociedade como um todo, né? Acontece que, socialmente, a gente teve um prejuízo gigantesco com a pandemia. A gente teve um distanciamento social, então a gente perdeu segurança social, né? A gente não tinha certeza da condição, do status social dos hospitais, de dar conta do que a gente precisava, dos governos, para que lado eles iam. Então, esse suporte social, a gente teve dificuldade, suporte familiar, estava todo mundo apavorado, algumas pessoas morreram, outras estavam isoladas,
as relações interpessoais extremamente prejudicadas, né? Muitas pessoas prejudicaram com o status socioeconômico, a imensa maioria delas, né? Perdeu venda, fechou negócio, o preço das coisas subia, né? E muita gente deixou de fazer atividade física, né? Então, socialmente a gente teve um baita de um problema, né? Biologicamente, a gente viu que o vírus afeta sistemas, o cérebro da gente. Depois a gente vai ver um pouquinho melhor como, né? E psicologicamente aí vem muito de cada um, de como a pessoa estava preparada para enfrentar aquilo, né? Mas em geral, esses dois aqui já puxando para baixo, é difícil, a pessoa tinha que estar muito bem psicologicamente para conseguir se sustentar, né? Então, assim, diretamente o vírus afeta o sistema nervoso central, tá? Acaba induzindo uns tipos de inflamação, libera mediadores inflamatórios que acabam trazendo resposta de estresse, tá? As experiências traumáticas associadas à infecção ou morte das pessoas próximas da pandemia e o estresse induzido pela mudança de rotina, mais condições econômicas, mais todas as consequências que a gente viu antes, e eventualmente a interrupção de outros tratamentos que ela estava fazendo por dificuldade de acesso, ou por custo, ou distanciamento, ou daqui a pouco o médico morreu, ou o médico está atendendo no pronto-socorro no Covid e não atende mais o indivíduo lá no consultório dele, né? Isso tudo fez aumentar a doença psiquiátrica na pandemia, tá? A gente considera a questão ainda importante de lembrar que a genética, tá? Então, o adoecimento demanda de genética mais ambiente, né? E mais o psico aqui, tá? E a condição genética, ela é modulada pela epigenética. A epigenética seria assim, ó, eu posso ter um gene, mas eu só vou expressar aquele gene se tiver um fator externo, ambiental, mandando eu expressar aquele gene, tá? Então, as pessoas que já tinham predisposição a condições de ansiedade, condição de depressão ou de outras doenças psiquiátricas, acabaram adoecendo mais, né? E essa relação, então, não é nada simples, é uma relação extremamente complexa. Eu tentei ser bastante didático aqui, pegando só os pontos principais, mas explicaria o potencial epidêmico para alterações de saúde mental na pós-pandemia, né? Por que uma pandemia de saúde mental pós-Covid, né? Uma pandemia de alterações mentais pós-Covid. Então, seria mais ou menos isso, tá? Eu não cheguei a entrar nem no meio ali do uso de substâncias, né? Deveria ter, talvez, pelo menos pincelado isso, mas que foi problemático também, né? As pessoas passaram a consumir muito mais álcool, muito mais tabaco, né? Não podemos esquecer aí da parte das crianças e dos adolescentes, né? Então, a criança e o adolescente, ele é um ser que ele precisa de socializar, né? Ele precisa interagir, ele aprende através da socialização muitas coisas, aprende questões éticas, morais, aprende como se inserir na sociedade, qual a função dele no mundo, o propósito da vida dele. São coisas que não está no livro da escola, né? Ele não vai não vai para a escola só para aprender o conteúdo que está ali, né? Isso ele poderia aprender num livro. Não, ele está aprendendo relações humanas, né? A conviver com outras pessoas. E isso foi ceifado desses adolescentes, dessas crianças, né? Se a gente pensar um adolescente que começou a pandemia com 12 anos de idade, ele saiu da pandemia com 15 para 16, né? Então, uma fase da vida dele que era fundamental, ele tá interagindo, tá se relacionando com outros pares, né? Isso não teve. Então, mas objetivamente as medidas de isolamento social, elas podem levar a conflitos familiares, né? Falta de atividade física, alteração da dieta e do padrão de sono. Contato com amigos foi diminuído e diminuiu também atividades recreativas, né?
fechamento de escola e ensino à distância traz novos métodos de ensino e de avaliação. Então, isso pode ser um fator de estresse para muitas crianças e adolescentes. Essa nova forma que a gente teve que se adaptar. Eu, particularmente, cheguei a tentar, um exemplo meu aí, a estudar online, e eu realmente eu não sei como é que... Eu tenho muita dificuldade disso, eu tenho dificuldade a atender online, né? Eu acho que se perde muito a imersão que você tem estando num colégio, estando numa sala de aula, para estar na frente do computador, até para eu estar falando para vocês aqui é muito mais difícil, tanto que eu estou com o celular do meu lado aqui, tentando ver vocês, né? Então, é complicado. Outra questão importante é o sono, né? A gente negligencia bastante o sono, mas para a psiquiatria ele é fundamental. Então, mudanças que vieram por causa da pandemia e o distanciamento social acabou muito frequentemente mudando o ritmo circadiano das pessoas. Se antes elas tinham uma rotina de acordar, tomar um café da manhã, bicicleta, caminhando, depois almoçar, voltar para casa, ela vivia um mundo com mais com condições climáticas, né, com sol, com escuro, né, e com a pandemia muitas vezes o indivíduo estava lá dentro de casa de pijama o dia inteiro e se perdia um pouco esses sincronizadores, né? E aí o sono começava a se desequilibrar, né? Muitas vezes o indivíduo cada vez indo dormir mais tarde ou dormindo pior, e aí dormir mal para a psiquiatria é um problema, porque pode trazer sintoma de humor, de prejuízos cognitivos, atenção, então começava a dar outros transtornos, né? Uma coisa linkando a outra, né? Bom, vendo um pouquinho assim do por que tanto adoecimento, né? Então, como é que a gente vai fazer para cuidar da saúde mental, né? No caso de uma condição totalmente desfavorável como a da pandemia, né? E antes eu ouvi vocês falando ali e eu também me lembrei da condição que a gente se encontra aqui em Bagé, né? Pessoal que não é daqui de Bagé do Sul, nós tivemos esse final de semana uma chuva de granizo aí que arrasou muito, uma grandíssima parte da cidade, né? Era uma catástrofe, né? E todo mundo tentando resolver o problema de chuva e telhado, e quebrando telhados, pedras aí de granizo do tamanho de uma maçã, né? Mas quebraram. Então a gente teve uma condição muito desfavorável, né? E como a nossa saúde mental frente a esses eventos adversos, né? Bom, isso é durante a pandemia e pós-pandemia também, tá? Então, assim, ó, rotina é fundamental, tá? Para tudo. Então, mesmo que o indivíduo tenha que ficar dentro de casa porque ele está em home office, né? Ou aqui em Bagé se cancelou bastante atividades acadêmicas por causa do temporal e tal. Mantém os horários regulares, né? Levanta no horário tal, deita no horário tal, né? Utiliza, não te deixa guiar pela tua vontade, faz conforme já tinha aquela rotina de sono, de alimentação é importante, né? Se tu tiver no trabalho remoto, então faça pausas, né, eventuais aí a cada horinha, levanta um pouquinho, dá uma caminhada, de preferência uma pausa ativa, né? Não ficar parado fazendo nada, caminha, vai para um lado, vai para o outro, volta. Identificar o que são pensamentos intrusivos, repetitivos e catastróficos que podem te levar a ter ansiedade, tá? Isso não significa que eles vão deixar de existir, mas a hora que tu identifica que, olha, esse pensamento é um pensamento que ele é catastrófico, ele é intrusivo, mas ele não significa que vai acontecer de verdade, né? Então, isso acaba funcionando para aliviar essa sensação.
Isso aqui se faz muito com terapia, né? Especialmente terapia cognitivo-comportamental. Identificar os pensamentos, perceber que não necessariamente aquilo que tu estás pensando ou sentindo são reais, são de fato, representam a realidade, né? Tu pode estar interpretando a realidade de uma forma equivocada, né? Evite ficar obcecado com o tema, né? Então, Covid era impressionante, né? Acho que no dia que a gente contar isso para as pessoas que ainda não nasceram, elas não vão ter essa percepção ou a ideia do que foi. Tu trocava todos os canais da televisão eram Covid, todas as notícias da internet eram Covid, todos os grupos do WhatsApp eram Covid. Era uma coisa assim, é difícil ver outra coisa que não fosse Covid, né? Então, era difícil e tinha muito estímulo a se tornar uma pessoa obsessiva, né? Tinha um estímulo de que, meu Deus, se tu não passar álcool gel 15 vezes por dia, tu vai morrer. Se tu pegar a sacolinha do mercado e não limpar a sacola, tu vai morrer, né? Então, tinha muito excesso, né? Só que as pessoas tinham dificuldade de saber o que era excesso e o que não era. Então, se tornava uma incerteza, uma ansiedade. Então, a ideia é que leia, como tudo na vida, o equilíbrio, né? Questionar e verificar notícias, né, sobre o que está acontecendo, isso serve para tudo sempre, não só para uma pandemia, mas enfim, né, tem muita fake news, né? Não discriminar as pessoas que estão doentes e evitar responsabilizar as pessoas que pudessem ser responsáveis por algum tipo de catástrofe, né? Ah, a catástrofe aconteceu por causa da China, a catástrofe aconteceu por causa não sei o quê, né? Não vai ajudar muito isso, né? E vai, inclusive, piorar teu sofrimento, tá? Não, isso também não só por Covid, mas por outras questões, né? Pô, a gente teve inundação aqui no Rio Grande do Sul. Pô, a inundação aconteceu por isso, ou por aquilo, ou por aquele outro. Primeiro vamos tentar resolver a situação, tal. Depois a gente pensa no achar culpados, se é que vale a pena e se é que existem, né? Proteger as crianças e principalmente nelas evitar criar pânico ou medo, né? Pode mostrar para ela, tem que lavar a mãozinha aqui para não ficar dodó, aquela coisa, mas não precisa criar uma esfera de, meu Deus, agora está todo mundo morrendo, se todo mundo morrer, lavar a mão vai morrer, e tem ponderação, né? Vamos ser ponderados. A ideia é que a gente tenha focado em comportamentos que estivessem sob o nosso controle, tá? Então, vou pensar naquilo que eu posso fazer. Eu posso lavar a mão, eu posso tentar usar uma máscara, posso seguir distanciamento social. Aquilo que não está sob meu controle não adianta muito eu resolver, né? Pensar naquele momento. Então, um exemplo que me veio à cabeça agora é a questão de vacinas, né? Muitas pessoas ficavam ansiosas no início. Mas precisamos da vacina, precisamos da vacina, precisamos da vacina. Sim, de fato, a gente precisava, mas eu não estava trabalhando numa vacina, então não adiantava muito eu ficar pensando nisso o tempo inteiro, né? Ou começar a viver minha vida quando aquilo viesse, né? O que não significasse que não significa que eu preciso me alienar, né? Mas em princípio aquilo que eu posso agir, né? Isso era importante também. Muitas pessoas simplesmente ignorou cuidados de saúde e pararam de tomar medicação, né? E na psiquiatria aconteceu também. O indivíduo já tinha uma doença psiquiátrica, ele parou de fazer o tratamento dele, não queria sair de casa, não queria comprar o remédio, vai agudizar a doença, né? Vai ficar pior. Então, te planeje, né? Se planeje para tudo, planejamento. Quebrou um monte de telha lá de casa, tá? Tem algum lugar aberto agora? Não, não tem. Tem o que eu posso fazer agora? Bom, agora eu posso fazer uma tabelinha com tudo que eu vou precisar, quantas telhas são, qual é o tipo de não sei o quê, quanto tempo vai demorar, quem eu preciso chamar, qual é o frete que eu vou contratar. Ok, né? Quando abrir o lugar eu vou lá comprar. Essa ideia de sair correndo aleatoriamente, loucamente para tudo que é lado, e como aconteceu na pandemia, né? Muita gente não conseguia se organizar e a ansiedade fazia a pessoa andar em círculos, isso causava mais ansiedade ainda. Então, a ideia é de que a gente se planeje, né? Evitar o uso de álcool e drogas, isso serve para tudo na saúde mental, né? Quiser prevenir saúde mental, evite usar álcool e principalmente drogas. E atividades relaxantes, como meditar, escutar música, assistir filme, ler livro, fazer curso. Atividade física, né, também extremamente importante, alivia muito a ansiedade, né? Muitas pessoas
faziam atividade em casa na pandemia e continuaram fazendo, bom, né? E se compramos, achar coisas que possam ser importantes para te fazer na tua própria casa, separar objetos, roupas, doações, né? Organizar coisas, utilizar esse tempo de alguma maneira um pouco produtiva. Isso era na época que a gente estava em isolamento, né? Aqui acho que entra bastante a questão da entidade de vocês, né, do grupo aí do Rotary, cultivar laços afetivos e tentar ajudar a comunidade, né? Então, isso é mostrar essa solidariedade, ajudar as pessoas, isso não só na pandemia, né? Agora que a gente viu aqui a catástrofe que foi na nossa cidade, as pessoas se unindo, achei bem legal isso, né? Os vizinhos, todo mundo em cima das suas casas, iam ajudando o outro e todo mundo não, né? Muitas pessoas arrecadando coisas para doar para quem a gente perdeu. Então, acho que a solidariedade ela ajuda a melhorar a saúde mental, né, dos indivíduos. Que bom que existem grupos, que nem os de vocês, que possa cultivar isso, né? A gente não tem muito como negar as coisas que elas estão acontecendo, mas no caso de uma pandemia, a gente sabe que é temporário isso, né? Nenhuma pandemia durou para sempre. A nossa ansiedade, a gente quer que a gente passe logo, que acabe logo a pandemia, né? Já acabou, durou 3 anos, mas a gente não fazia nem ideia de se isso ia ser 1 ano, se ia ser 5, 10, né? Mas em algum momento ela ia passar. Então ela passou. Um momento, as guerras acabam, os tempos, como antes ali alguém falando, mas sempre depois da chuva vem o sol, né? Necessariamente, né? Pode chover 3 meses, mas em algum momento volta o sol, né? O mundo gira e o sol volta. Então, lembra que vai passar, tá? Reconheça o esforço dos profissionais que estão trabalhando para que manter os serviços essenciais funcionando, né? E principalmente se tiver em sofrimento intenso, buscar ajuda profissional, né? Psicólogo, psiquiatra, aí, eventualmente até o médico clínico, né? Pode te orientar, ou olha, te dar uma diretriz, cara, isso aqui é para lá, isso aqui é para cá, procura um psicólogo, procura um psiquiatra, faz uma atividade física, melhora o teu sono, te alimenta melhor. Isso tudo vai melhorando a saúde mental do indivíduo, né? Mas a ideia sempre é essa, né? Se tu estiveres com um sofrimento intenso, busca ajuda profissional. Isso não é nenhum tipo de demérito, isso demonstra que você é uma pessoa evoluída que está tentando ficar cada vez melhor, né? Então, brevemente, pessoal, era mais ou menos isso aí que eu tinha para falar para vocês. Agora eu me boto à disposição para a gente poder conversar um pouquinho, se quiserem, para trocar umas ideias da saúde mental pós-Covid e pós-pandemia. Obrigada, doutor Paulo. Realmente, muito do que o senhor falou foram coisas assim que a gente vivenciou nesses 3 anos de pandemia, né? A incerteza do fim, a ansiedade que se criava a qualquer instante pelos meios de comunicação, que a todo momento eram o terrorismo, e isso acabou, acho que, desenvolvendo em todos nós um aumento da ansiedade, principalmente em mulheres mesmo. Mas, graças a Deus, passou ou está passando e seguir. A gente tem que procurar agora voltar ao estado normal ou pelo menos aprender, né, a voltar a viver novamente com pós-pandemia, se adequando os resultados, os reflexos disso. Mas, obrigada. Gurias, o microfone está à disposição, as perguntas.
Pode falar, Sheisa. Pode falar. Boa noite, obrigada pela palestra. Eu queria uma orientação, assim, para a gente, enquanto grupo, pensando na coletividade, quais são as sugestões em espaços de trabalho e de convívio, a gente também, como os grupos de Rotary, como é que a gente percebe, assim, excessivamente esses traumas pós-pandemia que foram expostos e as formas em que a gente pode contribuir para esses amigos que fica evidente que eles estão necessitando de uma ajuda, um apoio maior para lidar com essa ansiedade gerada e junto com todos os fatores, né, que foram apresentados, perda dos seus rendimentos e tudo mais. Como que a gente, enquanto amigo, pode acabar sendo uma corrente mais forte, assim, para ajudar essas pessoas? Bom, acho que talvez o pessoal da Psico possa até responder melhor essa tua pergunta, mas assim, pensando pela psiquiatria, né, o indivíduo, quando ele é acometido por uma doença, né, uma condição psiquiátrica, ele muda o modo como ele agia, né? Então, esse, inclusive, é um dos fatores que a gente presta atenção quando a gente fala em prevenção de suicídio, né? Como é que eu vou saber quem é que está acometido, quem tem risco, quem não tem, né? Então, tu imagina que antes da pandemia, tu tinha ali um grupo de pessoas, e desse grupo, essas pessoas, enfim, elas saíam, todo mundo tinha um grupo de 10 pessoas, e essas 10 pessoas, depois do encontro, iam para um restaurante, jantavam, aí no dia seguinte eles conversavam, e aí no outro dia, na outra semana estavam lá, as pessoas estavam vestidas adequadamente àquela situação, e aí depois de um tempo, uma dessas pessoas ela começou a não frequentar mais o pós-grupo, ela começou a se irritar com as pessoas, a xingar todo mundo, ela começou a se desleixar com a aparência dela, até com um autocuidado de higiene, enfim. Então, ela mudou quem ela era. Essa pessoa, ela provavelmente ela está sendo acometida por algum tipo de transtorno mental, né? Então, pode ser pode não ser, mas é provável que seja, né? Pode ser que ela esteja deprimida, pode ser que ela esteja ansiosa, pode ser que ela esteja psicótica, pode ser que ela esteja usando algum tipo de substância. Independente do que for, ela merece algum tipo de cuidado, né? Então, às vezes, a primeira reação do indivíduo, de fato, é negar a condição, né? Daí tu vai falar, eu acho que tu não está muito legal e tal. Ele fala, eu tô bem, né? Então, existem várias fases da aceitação da doença, né? Essa seria uma fase pré-contemplativa, ele nem contempla a possibilidade de tratamento ainda, né? Nesse momento, meu entendimento é que o melhor que pode fazer é tentar mostrar para ele que ele tá tendo prejuízo pelo fato de como ele está, né? Então, olha, eu percebo que tu estás, acho que, enfim, tá perdendo muita coisa, perdeu uma coisa, ela estava legal, ou não tá, o teu trabalho não é mais o mesmo, tu pode ser demitido, daqui a pouco vai estar na rua, e aí o indivíduo vai começar a ficar difícil ele negar esses fatos, daqui a pouco ele gira uma chavezinha e ele, realmente eu tô com um problema. Aí tu olha, tem um tratamento, isso que tu tá sofrendo tem nome, a gente pode não saber qual é o nome, mas tem algum nome e tem tratamento. Então vamos lá para o psicólogo, pro psiquiatra e vamos dar um jeito, né? Então, acho que a ideia mais ou menos é essa, tá? Se a pessoa não tiver na fase pré-contemplativa, mas sim já numa parte contemplativa, que ela sabe que ela está doente, que ela precisa de ajuda, mas que ela não conseguiu se organizar para buscar ajuda, isso é muito comum na depressão, por exemplo. A depressão, ela frequentemente tira a capacidade do indivíduo de tomada de decisão e de raciocínio, o cara não sabe nem para onde ele tem que ir para pegar ajuda, né? Então, para nós parece óbvio, assim, eu estou com falta de ar, eu vou lá no pneumologista. Se eu estou com dor no dente, eu vou no dentista. Né? O cara está deprimido, às vezes ele não sabe nem o que ele tem que fazer, né? Então, o fato dele compartilhar contigo, tu identificar que pode ser tratado uma depressão, e aí é paternalismo mesmo, é pegar pelo braço, agendar consulta, marquei consulta para ti dia tal lugar, e levar ele.
E aí ele vai começar um tratamento, ele vai ficar melhor e depois ele vai sozinho, né? Então, acho que é mais ou menos por aí, né? Não sei se respondi, mas mais ou menos essa é a minha percepção. Sim, muito obrigada. Doutor Paulo, assim, ó, quais os sintomas que nos avisa quando a gente precisa de procurar um profissional, até nessa, como saber se realmente o indivíduo vai tentar suicídio, alguma coisa do tipo? Barbaridade. Difícil a pergunta. Podemos, inclusive, fazer uma apresentação aqui sobre suicídio. Tem uma prontinha. Assim, ó. Suicídio, dando uma pinceladinha, tá? 800 mil mortes por ano, tá? No Brasil, 15 mil. O risco de suicídio está totalmente relacionado à doença psiquiátrica, tá? Então, assim, o indivíduo ele tem que estar acometido por algum tipo de doença. Doença psiquiátrica, como eu comentei antes, em geral muda comportamento, tá? Não só, mas quase sempre. Então, para a pessoa, para o leigo, assim, para as pessoas que estão na rua, se tu perceber que a pessoa mudou o comportamento dela, tu já pode ficar atenta, tá? O principal fator de risco para cometer suicídio é ter tentado cometer suicídio antes. E isso faz com que um tabu grande vá por água abaixo, que é, quem quer se matar, se mata, e não é assim, né? Então, ter tentado suicídio é o principal fator de risco. Existem outros fatores de risco, como homem, jovem, acesso à arma de fogo, solteiro ou viúvo, né, que não tem laços sociais, né, também tem mais risco, né. Pessoas deprimidas são as que mais se matam, as pessoas bipolares também podem se matar, esquizofrenia, enfim, né. Suicídio não é importante a gente entender que a questão do livre-arbítrio também cai por água abaixo, tá? Quando a gente pensa que o indivíduo que está cometendo suicídio, ele está psicótico, ele não está conseguindo perceber a realidade da forma que a realidade se apresenta para ele, então a capacidade de tomada de decisão dele não existe, e por isso justifica tu prender esse cara, né? Agarrar ele, botar ali numa salinha, deixar ele ali até ele ficar melhor, né? O risco de suicídio é um risco geralmente passageiro, tá? É uma crise suicida. Então, aquela ideia de que esse cara é um suicida, ele sempre vai ser suicida, é mentira. Eu costumo fazer uma comparação com um parto como se fosse asma, né? O cara teve uma crise de asma. Qual é o fator de risco? Frio, inverno, criança, né? Tá, o que eu faço na crise de asma? Levo lá para o pronto-socorro, para a UPA, trata, depois faz um acompanhamento ambulatorial, né? Então, a crise suicida é a mesma coisa, é uma condição médica, tu vai levar esse cara para o médico, às vezes vai cursar com internação, não às vezes pode ser uma internação hospitalar, enfim, e ele vai, depois que a crise passou, vai se continuar um acompanhamento ambulatorial, né? Alguma coisa deu errado para ele ter tido uma crise suicida, né? Mas é mais ou menos por aí. Não sei se respondi. Sim, Tá. Doutor acho que Paulo, agora é a Thaís. eu estou aqui. É que o meu vídeo está pulando, então ele está fechado por isso. Mas, doutor Paulo, eu queria muito ter falado depois da Geisa, porque, diferentemente da Geisa, preocupada como ajudar as pessoas que possam estar com algum problema, eu tive Covid, fui detectada no dia 20 de março desse ano. E o que mais me preocupava e o que mais me incomodava era a minha memória. Eu tenho uma memória maravilhosa. Eu lembro coisas assim, nomes de pessoas todos, eu falo com todo mundo chamando pelo nome. E concomitante no meu trabalho foi trocado um programa onde a gente tinha que aprender esse programa a trabalhar com ele. E houve um dia que eu cheguei para o meu chefe, explicando o que eu estava sentindo,
e ele foi tão gentil, ele foi tão gente, que ele fez um passo a passo comigo do programa que a gente tinha que aplicar naquele momento no meu trabalho, muito didaticamente, porque eu fui muito verdadeira, né? Eu falei da minha dificuldade, eu falei, eu sei que isso tem a ver com a Covid. Então, eu queria que você me desse um desconto, né? Eu estava até meio emocionada para falar isso, mas eu tive uma pessoa que foi meu chefe, que foi muito parceiro, muito gente, e que fez um passo a passo comigo. Aí eu passei a me sentir mais segura, para desenvolver as minhas tarefas diárias com esse programa. E eu cheguei a comentar com a minha irmã, né, que eu senti uma dificuldade tremenda. E ela olhou bem para mim e falou assim: Thaís, você é uma pessoa inteligente, mas não era uma questão de inteligência, era uma questão de eu não conseguir que a minha memória viesse como ela era, né? Então, que legal, Geisa, você querer saber como ajudar as pessoas, sabe? Muito bacana. Eu fui buscar em mim elementos para eu sair de um buraco negro que estava muito difícil. Que bom que eu encontrei elementos em mim, mas eu também fui buscar análise, eu também fui buscar uma pneumologista, porque eu adquiri uma bronquite que eu tive na infância e voltou pós-Covid. Então, a gente vai buscar elementos quando a gente não encontra alguém para conversar e buscar esses elementos. Que bom que a gente tem uma bagagem, né? Então, doutor Paulo, obrigada. Foi muito bom ter ouvido tudo isso, porque eu pude perceber que eu fui buscar a potência que existia em mim para sair do meu buraco negro. Muita gratidão, muita gratidão. Obrigado pela colaboração, pela contribuição aí com a gente, é bem por aí, né? Eu que agradeço. Essa questão da memória e do pós-Covid é um grande problema que a gente ainda enfrenta até hoje, né? Tá aqui até no slide, né? A perda da memória. Sim. E a gente não tem muito um tratamento ainda, né? Assim, o que a gente tem é muito novo, né? Então, se uma coisa deu certo, daí começou a faz assim, mas aquela medicina mesmo testada, que a gente sabe o que esperar, que a gente, bueno, se eu caminhar desse jeito, aquilo vai acontecer. No Covid a gente ainda não tem, né? Faz muito pouco tempo, enfim. Então, são tudo hipóteses, né? A gente imagina que a inflamação do cérebro prejudica neurônio e tal, e dá essa síndrome. Então, se a gente trancar a inflamação, vai dar certo. Mas a gente ainda não sabe muito, né? Então, mas certamente aprenderemos, né? Estamos aprendendo. Mas eu acreditava muito na frase que o senhor colocou, que vai passar. Eu tinha essa certeza. Vai passar. Já é isso aí. Passou. Companheiros, o microfone está à disposição. Não sintam-se constrangidos. Doutor Paulo, hoje um dos clubes que está promovendo conosco a palestra, né, o fórum, são interactianos, são jovens, né, a partir de 12, 13 anos até 18, e que a gente acreditou que eles deveriam participar juntos até em função dessa perda que eles tiveram, né, desses 3 anos. Porque isso vai, ou influenciou, ou vai gerar reflexos neles daqui para frente, né? Essa perda de convívio com os demais. Nenhum de nós vai ter saído inerte da pandemia, né? Todo mundo mudou alguma coisa depois da mudado para melhor, né? Que a ideia de que o sofrimento causa amadurecimento, que eu consigo aproveitar de um momento crítico para tempos difíceis criam homens fortes, né? Aquela ideia, né? Mas certamente é uma vivência de vida única, né? Que legal a presença dos jovens aí, acho sensacional que possam, né,
tá envolvido com algo que nem isso, acho muito legal. Parabéns aí pro pessoal. Débora. Sim, obrigada. Boa noite, companheiros. Débora aqui do Rotary de São Paulo, Aclimação. Eu venho agradecer a oportunidade, né, do Rotary Bagé Charrua abrir essa oportunidade, a nossa governadora Diva também por fazer essa conexão e agradecer, doutor Paulo, pelas considerações, né, é um assunto muito importante e nós, como voluntários, eu acredito que nós podemos amenizar essa tristeza, a depressão com o voluntariado, né? Eu acredito muito nisso. Então, eu mais venho agradecer por essa oportunidade de ouvi-lo. Obrigada. Obrigada, Débora. Bom Obrigado. ter todos conosco. A nossa companheira Diva, que é tão falante. Eu estou quieta, mas quero também parabenizar o doutor Paulo, assim, realmente o mundo mudou, nós mudamos depois do Covid, e é muito importante saber que nós podemos auxiliar as pessoas também a descobrir que, de repente, não estão bem, não é? Que às vezes a pessoa não consegue perceber que não está bem. E eu acredito que nós, enquanto voluntários, temos esse olhar, não é? Então, muito obrigada por todo o seu conhecimento compartilhado essa noite. Muito obrigada, doutor Paulo. Obrigado pelo convite. Parabéns a quem indicou o doutor Paulo para essa noite também. Muito obrigada, companheiros, por essa oportunidade concedida a todos nós. Obrigado. Obrigada, Diva, pela presença. Mais algum companheiro gostaria de fazer uso da palavra? A Fábio, nossa psicóloga do nosso clube, que nos apresentou, que nos trouxe a palestra do doutor Paulo. Olha, eu até vou contar, estendo a pergunta que a Andrea fez. Nós fizemos, eu pedi para ela fez a pergunta, porque mais é para as pessoas que não são próximas à nossa área, o doutor Paulo como psiquiatra, eu como psicóloga. Então, mais ou menos o conhecimento, né, que nós temos da área, assim, não ficaria questionando ele, deixei para vocês tirarem as dúvidas e sanar as curiosidades que vocês têm, dúvidas em geral, né? Mas, assim, é muito bom compartilhar com vocês. Eu indiquei realmente o Dr. Paulo, porque eu admiro muito o trabalho dele. Ele faz um atendimento maravilhoso, com relação, principalmente eu que trabalho lá, trabalho numa instituição asilar, trabalho com 55 idosas diariamente, né? E, com certeza, por muitas vezes eu peço socorro ao Dr. Paulo Donadel, porque eu confio no trabalho dele com relação a dar aquele auxílio e a intervenção medicamentosa para determinadas idosas e dentro do limite, sabe? Porque tu vê muita diferença, assim, de um tratamento com um idoso e aquela medicação interfere de uma forma diferente e o idoso fica muito parado, apático. Então, o Dr. Paulo, eu posso dizer que é na medida. Então, ele me auxilia muito e é muito bom poder contar com um profissional assim, bem... É ótimo. Obrigado pelas considerações, Fábio. Não, mas é Obrigado. muito bom. Mesmo. Muito bom. Companheiro Air. Oi, boa noite a todos. Primeiro quero parabenizar pela palestra, pela iniciativa, pelo conteúdo trazido, os esclarecimentos, enfim, todos importantíssimos para todos nós. Mas eu tenho um questionamento a fazer, mas talvez como reflexão e como uma possibilidade de auxílio, sobretudo nessa questão do suicídio.
Na visão do nosso palestrante, qual a importância da convicção religiosa para de alguma maneira, minimizar essas tendências, né? No sentido de tentar contra a própria vida, em razão das dificuldades que nós vivemos no dia a dia, né? Na, na nossa vida atual, né? No momento que nós vivemos, se a crença no ser superior, se a crença em Deus, em Jesus, se a convicção religiosa do desenvolvimento da caridade, do amor, não é? São importantes para, de alguma maneira, auxiliar na tentativa de diminuir essa tendência, sobretudo dos nossos jovens. Muito obrigado. Sim, né? Sem dúvida, tá? Isso não é só uma percepção minha, tem estatística para isso. Deixa eu fazer o seguinte aqui com vocês. Aqui. Vamos ver assim. Isso aqui é uma apresentaçãozinha que um dia eu posso fazer para vocês, que é especificamente sobre prevenção do suicídio, tá? Então, questão assim, ó. Brevemente, tá? Então, aquilo lá. Os casos, né? 800 mil casos, 15 mil no Brasil. O que mais mata adulto jovem, com exceção de causas externas, tá? Tirando violência e trânsito, suicídio, né? Adolescente aumenta muito o risco. Essa parte de fatores de risco, né? Então, 50% dos que já fizeram no passado, pessoas deprimidas, desesperadas, doença psiquiátrica, uso de álcool, homens, solteiros, viúvos. E assim, ó, a parte de estar ter uma espiritualidade, tá? Independente de qual seja ela, tá? E convivência comunitária é um fator de proteção, né? Isso não é uma convicção minha, isso é provado, né? Então, independente de qual for a crença do indivíduo, se aquela crença é válida para ele, e aí vai uma questão, né? Ele tem que estar na religião ou expressando a espiritualidade dele, porque ele assim escolheu. Senão, a religião pode ser um instrumento também de aprisionamento e de causar mais sofrimento ainda, né? Se ele tentar se moldar para algo que não serve para ele, pode ser pior. Mas se ele escolheu a religião e ele se sente bem com aquilo e ele tem uma espiritualidade, isso é um fator de proteção para suicídio, tá? Para proteger do suicídio. Valores morais, capacidade de expressar sentimentos, né? Por aí vai. Mas é mais ou menos por aí, tá? Uma hora, se vocês quiserem, a gente pode conversar mais sobre isso, dicas de como conversar sobre suicídio, dá para a gente fazer aí um bate-papo sobre isso, eu acho bem legal. Não sei se respondi, acho que sim, né? Muito obrigado. Respondeu sim, era a ideia que nós tínhamos aqui em relação à importância dessa espiritualidade também para auxiliar nessa questão aí. Muito obrigado. Nada. Doutor Paulo, Doutor Paulo, assim, ó, para as pessoas assim ter um conhecimento mais facilitado na dúvida, assim, ó, tem um familiar ou um familiar, amigo, alguém assim, ó, eu preciso levar determinada pessoa num médico. Tá com seus 60 anos, 50 e poucos, tá demonstrando certa dificuldade de raciocínio, de fazer suas funções, não tá discernindo bem suas atividades diárias, tá? E a maioria das pessoas, assim, olha, determinada pessoa está com dificuldade, vou levar num neurologista, tá? Uhum. Qual é a
assim, ó, qual é a diferença, assim, ó, que eles, não para mim, né, no caso, para quem tiver ideia, assim, ó, é melhor eu levar o meu familiar a um psiquiatra ou a um neurologista? A primeira resposta que a gente recebe, mas eu vou levar no neurologista. Mas a dificuldade que está apresentando não é relacionada a um problema neurológico. Acredito que seja mais indicado levar a um psiquiatra, a um geriatra, tá? Qual seria, assim, ó, o que indicaria ser indicação para neurologista ou psiquiatra ou geriatra? Tá, é difícil essa pergunta. Assim, ó, se é uma doença psiquiátrica, em princípio vai para o psiquiatra, mas se é uma doença neurológica, vai para a neurologia. Então, basicamente, a gente separa. Demência, em princípio, quem trata mais é o neurologista, tá? Acontece que nem tudo que parece demência é demência, pode ser depressão, né? E psiquiatra também acaba tratando demência em algum quadro mais leve ou alguma coisa assim. Se essa pessoa que está sendo cometida por um transtorno, talvez ela já tenha tido história de transtornos psiquiátricos, ou se ela pode ir para o psiquiatra, né? Na verdade, a gente compartilha bastante paciente. Eu recebo muito caso que não é para mim, encaminho para o neuro, e muito recebo de neuro também, né? Mas outra questão é que não é pelo fato do indivíduo ser idoso, né? Tá lá na senescência, com seus 90 anos de idade, que ele não vai ser acometido por uma doença psiquiátrica, né? Aliás, é muito comum, inclusive, idoso ficar deprimido, apesar de ter demência, né? Ou pode não ter demência, está deprimido também, ou está ansioso. Aí ele não dorme porque ele está ansioso, o pessoal já acha que é demência, né? Então, é difícil dar essa resposta, né? Mas muitas vezes a ideia de vou levar no neuro é pelo preconceito com a psiquiatria, né? Tipo, não vou levar no psiquiatra. Aí já é complicado, né? Demonstra uma certa ignorância, né? Até o preconceito e ignorância, né? Porque assim, se tu tem um indivíduo que está com um problema no pulmão, tu vai levar ele no pneumologista. Se tu tem um indivíduo que tem problema no coração, tu vai levar no cardiologista. Se tu tem um problema de saúde mental, inclusive, tu vai levar no psiquiatra. E não tem nada de errado nisso, né? Mas caso a caso, sim, é difícil de avaliar, Fábio. Mas é mais ou menos por aí. Não sei se deu para ter uma ideia, né? Mas o fato basicamente separa, né? O que for demência vai para neuro, o que não é demência acaba ficando na psiquiatria. Mais ou menos isso. Obrigada, Paulo. Companheiros, acho que já estamos com um tempo suficiente do Dr. Paulo. Já ocupamos bastante a noite dele esta noite. Acho que a companheira Angélica gostaria de fazer uma pergunta. Eu gostaria só de agregar nessa situação aí da tentativa de suicídio, porque, inclusive, fiquei bem feliz quando a companheira Fabiana falou que o Dr. Paulo trabalha junto com a parte da psicologia, receitando medicamento, porque eu tenho um familiar que é diagnosticado bipolar, e hoje já deve estar em torno de uns 15 anos que a gente está nesse tratamento diário, porque por mais que a doença esteja estável, a gente sabe que há nuances, né, e pode voltar a ter crises, e sempre foi de extrema importância que o nosso psiquiatra, da minha mãe no caso, trabalhasse sempre em conjunto com o psicólogo, porque a gente sabe que nessa área de medicina tem psiquiatras que não gostam de trabalhar com psicólogos, tem psicólogos que não gostam de trabalhar com psiquiatras, e tem outra questão também, que a rede familiar e a rede de apoio ao paciente tem que ser muito importante no dia a dia. O olhar de quem está em volta é de extrema importância. Hoje, depois de quase 15 anos, a gente consegue perceber numa fala dela, na forma como ela está dormindo, na forma como ela caminha. Então, é um cuidado diário. Quando foi identificado isso, para nós foi muito difícil,
Lá no início, ela teve até internação em hospital psiquiátrico, e isso não foi o melhor para ela. No momento que a gente conseguiu juntar toda a rede familiar de apoio, mais um psiquiatra que conseguiu identificar e dar o diagnóstico da doença certa, e um psicólogo onde ela se sentiu confortável, tudo melhorou. Então, eu acho de extrema importância a psiquiatria e a psicologia andar junto nesse tipo de situação. No caso dela, não foi em decorrência da Covid, mas eu acredito que isso aí vale tanto para Covid quanto pós, quanto pré, e isso aí uma questão que agrega para a vida da gente, e nós como Rotary, a gente pode ser sim essa rede de apoio, porque muitas vezes esses pacientes não têm família para fazer essa rede de apoio. E eu acho extremamente triste quando eu vejo uma pessoa onde a família não está apoiando, onde é uma pessoa abandonada e muito por causa disso não consegue se reerguer. Gostaria de saber se o Dr. Paulo e a doutora Fabiana têm algo para colocar em relação a isso, e parabenizar pela palestra, pelo fórum. É de extrema importância falar sobre esse tipo de assunto. Obrigado pelo comentário. Eu acho que concordo completamente com o que tu comentaste, né? A psiquiatria e a psicologia, elas andam juntas, e eu acho que não tem como não se comunicar. Enfim, são condições que a gente está buscando o mesmo fim, né? Que é a qualidade de vida do paciente, né? Do indivíduo que está ali junto com a gente. Então, as informações têm que ser compartilhadas, as decisões de preferência tomadas em conjunto, né, com o paciente, com a equipe que está cuidando, tem que ter essa tomada de decisão, ela precisa ser compartilhada, né? Então, acho que não tem, facilita para todo mundo, né, quando a gente faz desta forma. Acho que sim, tá? E que bom que tu conseguiu aí um tratamento legal para o teu familiar, né, que tá dando tudo certo. É isso, Angélica. Com certeza, como psicólogo, o psicólogo tem que fazer o seu trabalho, tem que auxiliar o seu paciente da forma que é indicado para aquele determinado problema, né? Mas o psicólogo ter a humildade, nossa, cheguei ao meu Travou Está cortando a Fábio. a Fábio. Eu acho que travou a Fábio. Acho que sim. Deve ter caído da internet. Caiu, acho. Bom. Fábio? Voltamos. Oi. Tinha travado. Né? Tu travou, Fábio. Ah, tá. Para mim caiu tudo aqui. Não, eu só quis acrescentar que o psicólogo ele tem que ter uma humildade em enxergar que chegou ao seu limite e solicitar a ajuda de um profissional, assim como o Dr. Paulo, e concluir e dar continuidade ao seu tratamento com auxílio de um efeito medicamentoso, né? Então, psicólogo e psiquiatra, eu acho que tem um certo ponto que a gente precisa do auxílio, né? Então, é bem assim, Angélica. Obrigada pelas tuas palavras. Bom, agradecendo, então, ao Dr. Paulo pela excelente explanação da noite. Também gostaria de agradecer a todos os companheiros que estão junto conosco. Chegamos a 59 pessoas na nossa sala, numa terça-feira, foi bárbara. Tivemos vários clubes, né, que já foram mencionados pelo protocolo, além alguns como a Ceguá, Rotary Clube de Manuel Viana, Alegrete Norte, os nossos clubes de Bagé Campanha, Bagé Charrua,
tivemos também Areias Brancas de Rosário do Sul, e também uma integrante do Lions Clube Bagé Tradição, junto conosco, também participando, o Rotary Clube de Alto Paraíso, Chapada dos Veadeiros. Então, foi um Interclubes, realmente um fórum bastante gratificante a promoção dele. Muito obrigada a todos que nos acompanharam. Muito obrigada ao Dr. Paulo, mais uma vez, que se dispôs tão gentilmente a vir conversar conosco. Já que o senhor já nos colocou à disposição, certamente lhe incomodaremos outras vezes. Muito obrigada mesmo, obrigada a todos os companheiros. E gostaria, então, né, para as formalidades, de declarar encerrado o nosso Fórum Interclubes, e peço a todos que virtualmente saudem o Pavilhão Nacional. Permanecemos em companheirismo, então. Nós temos aí também o nosso psicólogo Cláudio Lozada, não se manifestou. Quietinho. Companheiro Cláudio, ficou silencioso. Doutor Paulo se encontra na Ele só sala comentou ainda. no chat. Doutor Paulo, nós temos um colega aqui, o Cláudio. Te manifesta, Cláudio? Falar com o doutor Paulo? Rotary Bagé Campanha. Chega tarde, não pode. Ótimo psicólogo, maravilhoso, professor na Unicamp. Ai, maravilhoso. Vocês nem se conhecem, né? Aceite esse comum aí. Bastante. Eu dei os parabéns aí no chat. Eu estava com supervisão, um dos assuntos, obviamente, supervisão de estágio, né? Uma das estagiárias trabalha na Vila Vicentina, lá com a queridíssima Fábia aí, então estava agora com a Michelle aqui agora há pouco, então só podia entrar no final aqui da apresentação, mas obviamente que o tema é muito oportuno, né? Importante, a gente sabe o quanto que isso preocupa a gente, né? A gente tem batido muito com os alunos da Unicamp que muito mais do que o suicídio, é um mês para a gente lembrar de saúde mental, da importância das questões emocionais, que não são tão visíveis como um braço quebrado, uma doença infecciosa que fica mais clara para quem está de fora observando, né? Ainda tem muito preconceito, ainda tem muita gente que acha que é bobagem, que... Machucou? Sempre que a gente pode tratar do assunto é sempre muito válido. A fama do Dr. Paulo aí o precede, né? Super referência na cidade. Então foi uma grande escolha aí, parabéns aí pela organização. Só cheguei aqui para as perguntas, né? Mas já deu para ver pelo nível da discussão agora nessa parte da troca aqui, dessas perguntas, dos questionamentos, a riqueza aí da conversa, né? Então, parabéns aí ao Dr. Paulo e a Fábio, as intervenções dela, e as companheiras aí que fizeram importantes colocações. A Angélica falou muito bem ali da palavra que trouxe ali também. Não tem dúvida que a contribuição tem que ser... essas coisas se combate com união, né? As questões mentais, saúde mental, a gente trabalha junto, psicólogo, psiquiatra, sociedade, família, outros profissionais, né? Tantos outros profissionais podem colaborar. Tem que ser o esforço de todos nós. E que é um problema de saúde que a gente... é inegável, né? Os números aí que o Dr. Paulo trouxe são eloquentes, né? Mostram o quanto isso nos assola, né? Quanto complica. Quanto está complicado isso hoje em dia. Então, parabéns aí a todos aí, não quero tomar mais tempo de ninguém aí, mas muito legal. Parabéns aí ao Charrua, aos outros clubes e especialmente ao palestrante aí de hoje. Obrigado, Cláudio. Boa noite, gente. Vou saindo. Um grande abraço. Muito obrigada pela oportunidade. Parabéns mais uma vez, doutor Paulo, e pelo seu trabalho, pela sua dedicação, e a todos aqui presentes também, pelo tempo de cada um aqui essa noite. Um beijo, um abraço, uma ótima noite a todos. Boa noite. Obrigada, Diva. Boa noite. Boa noite, Diva. Obrigada. Helena, um Obrigada a beijo, todos. Helena. Beijo. Tchau, gente. Boa Obrigado pelo convite, pessoal. Vamos lá. Pessoal, boa Qualquer noite. coisa, Obrigada, doutor Paulo. Boa noite, doutor Paulo. Boa noite, companheiros. Abraço. tchau, tchau. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite. Boa noite.